Terceiro e último dia de Expert XP 2023. Hoje estamos aqui na Bradesco Asset, no stand, com essas feras aqui do nosso lado, Bruno Funchal e Rodrigo Santoro. A gente vai conversar um pouquinho sobre perspectivas para o Brasil, que é uma das perguntas que a galera mais quer saber aqui na feira, né? E também falar um pouquinho da parte de renda variável, né? Que é um assunto que a gente gosta um pouquinho só. Para começar, vou puxar com o Brunão aqui, que é ex-secretário, trabalhou com o seu PG lá, né? Deve saber um pouquinho da cozinha. Essa semana aí foi uma semana importante, né, para questões fiscais. O mercado, inclusive, teve bastante volatilidade na Expert, né, que é para deixar qualquer expositor preocupado com a cabeça lá no mercado. Mas eu queria saber como é que tá a leitura de vocês, ainda mais com esses dados recentes. Pô, prazer estar com vocês aqui, né? Acho que é um evento super bacana. Parabéns aí pela participação. Cara, assim, semana importante, semana de orçamento, sempre é ruidosa. Semana de orçamento e todo o processo do segundo semestre, sempre quando você vai falar de orçamento, é muito ruidoso. Nesse ano em particular, a gente tem uma característica que é o orçamento precisar muito de uma nova fonte de receita, ou várias fontes de receita. E isso acaba congestionando essa discussão, a discussão no Congresso. Então, assim, a gente tem um lado positivo, que é a inflação tá relativamente bem controlada, ciclo de queda de juro apontando, o que abre espaço para o tema que os caras vão falar aqui daqui a pouco, mas é, como sempre, aquela volatilidade, aquele ruído, e a gente tem que separar o que é fundamento, o que é ruído, por conta da discussão, dessa discussão tributária, que vai influenciar no orçamento. Então, o segundo semestre, acho que é promissor por conta do lado da política monetária, porém com alguma volatilidade, e a gente vai ver muito desse, principalmente no final do ano, esse congestionamento de pautas fiscais para poder aprovar um orçamento até dezembro, imagino que até dezembro desse ano. Bom, fala galera, eu ainda não tinha me pronunciado dessa vez, então é um prazer estar aqui com o pessoal da Bradesco Asset e sobre o cenário macroeconômico, ligando ao nosso tema de bolsa, né, que de fato é o que a gente gosta de escutar e falar nos nossos programas. Eu acho que vale a pena a gente entrar no debate do ciclo de corte de juros, né? Curiosamente, Rodrigo, a gente viu a bolsa caindo por 13 sessões consecutivas justamente no dia seguinte, né, do corte que foi realizado pelo Banco Central. E aí muita gente começou a falar que talvez o mercado começasse a andar só quando tivesse mais cortes adiante, quando a Selic chegasse a 10%, enfim, teorias começaram a surgir. Eu queria ouvir de você, o que você está achando desse cenário para equities, e também, se você puder emendar com uma segunda resposta, eu gostaria de escutar um pouquinho sobre o tema de small caps. Algumas gestoras começaram a colocar no portfólio e tem outros dizendo que preferem encontrar empresas com valor, que não importa o tamanho, que na verdade small às vezes não é uma estratégia de verdade, que a estratégia por trás é o que tem valor. Claro, tem a questão da liquidez, vale a pena a gente ressaltar. Então eu queria ouvir a sua percepção a respeito disso também. Excelente, obrigado. É um prazer estar aqui conversando com vocês. A gente fala muito que é super importante para o investidor ele não estar posicionado ali no fim do ciclo, né, em momentos de euforia de preço, e ele pegar o início de uma virada de ciclo tem uma relevância muito grande no retorno de longo prazo numa carteira e um investimento em ações. E dado essa virada de ciclo e queda de juros, historicamente a gente tem visto bons retornos 12, 24 meses seguidos do início desse corte de juros. E especificamente para small caps, esse efeito ele é ainda mais intenso, porque as small caps elas acabam sofrendo bastante com um efeito o que a gente chama no momento de desespero do ciclo, né? Que muitas vezes você tem gestores de fundos tendo que vender as suas posições, não muitas vezes preocupado com a liquidez, e sim para honrar os resgates. Isso gera oportunidades muito grandes. Então, em momentos de virada de ciclo, small caps elas tendem a performar muito bem vis-a-vis as large caps. Uhum. Quando a gente olha agosto foi um mês muito volátil para o mercado como um todo. A gente teve o início do corte de juros aqui no Brasil, mas a gente teve um ambiente bastante complexo nos Estados Unidos, que teve uma influência grande ali na Treasury, uma preocupação com o fiscal dos Estados Unidos relevante, e que, na nossa visão, é algo que deve se dissipar aí nos próximos meses.
O efeito dos juros, do aperto monetário nos Estados Unidos, a gente já começa a ver efeitos desse aperto monetário. A gente tem um nível de poupança que já está chegando muito próximo do pré-pandemia, então todo o efeito atrasado dos juros, ele começa agora a aparecer nos números de emprego vindo numa tendência muito melhor do que a gente via anteriormente. Então a gente acredita que é um ruído específico do mês de agosto e tanto o cenário externo como interno, a gente segue o movimento de virada de ciclo e que na nossa visão é muito positivo para investimento em renda variável e especialmente no investimento de small caps. É claro, o mundo de small caps é um mundo muito amplo. A gente tem muitas empresas classificadas como small caps, então o fator stock picking, né, o fator de seleção dessas ações é ainda mais relevante quando a gente fala no universo de small caps. Então, a gente acredita que tendo uma boa seleção e buscando essas empresas que sofreram muito com o efeito de liquidez e têm uma exposição maior à economia doméstica vis-à-vis as large caps, a gente acha que é uma excelente oportunidade para o investidor. E assim, o investidor tem que ter consciência que o investimento de renda variável não é um investimento de mês, né? É um investimento de médio e longo prazo. Então, é uma excelente oportunidade na nossa visão. Eu fiquei curioso só com um ponto que eu acho que dá para utilizar o conhecimento de vocês dois, que é o seguinte. Ao longo da semana, o grande debate foi em relação ao risco fiscal aqui no Brasil. A gente escutou muita gente ligada à área macro que realmente trouxe esse aspecto com uma preocupação relevante. Existe uma possibilidade do fiscal dar uma bagunçada, a curva abrir, isso atrapalhar essa sequência de corte de juros e talvez as smalls não corresponderem de acordo por conta dessa abertura de curva? Primeiro eu queria ouvir a questão dessa preocupação fiscal e depois se puder complementar, Rodrigo, com a visão de equities. É que sempre existe. A fiscal é aquilo, você tem que olhar todo dia e brigar todo dia, né? Então o pessoal do Ministério da Fazenda é goleiro, tem que segurar todos esses ímpetos que existem. Assim, não teve tanta surpresa em termos de números. Eu acho que o que teve, acho que de ruído é o veto do presidente em relação a uma parte do arcabouço e o pessoal começa a ter dúvidas em relação à credibilidade do próprio arcabouço por conta de você poder tirar alguma coisa da meta. É quando você começa a mexer no modelo, aí vem a questão, sobe a luz de emergência de credibilidade, aí você pode desorganizar. Em relação a número, né, no que foi enviado, já estava meio dentro da expectativa. Aí você vai para um segundo risco, que é a chance de não aprovar parte do que foi enviado, ou o que se aprovar não ter o impacto desejado. E aí você começa, né, a não entregar aquilo que foi planejado. Isso pode gerar perda de credibilidade, aí sim você pode ter algum tipo de efeito negativo na curva de juros e nessa trajetória do ciclo de afrouxamento monetário. Complementando, concordo 200% aqui com o Bruno e basicamente hoje a curva ela já carrega um prêmio importante do fiscal. Na nossa visão, caso o governo ele consiga implementar parte do que ele está se propondo a fazer, existe um espaço ainda de compressão de taxas de juros, né? Principalmente olhando as curvas mais longas, que para a gente que investe em renda variável é o mais importante. E é claro, cada vez mais o efeito seleção é relevante dentro do universo de investimento do investidor em renda variável. A gente gosta de classificar o movimento de recuperação em dois. O primeiro é um efeito basicamente de juros, que você tem o re-rating dos múltiplos, né? As empresas elas vão subir porque a taxa de juros está caindo. E o segundo momento é o momento de crescimento de lucros, né? Que a gente vai olhar esse como principal driver. A gente entrando nessa segunda fase, de fato, a seleção ela acaba sendo mais relevante do que, de fato, só a alocação em renda variável. Show! Passo a bola para você, meu querido Lucas Collazo. Encerre da forma que você achar melhor. Tá bom, já que você tá ousadinho aí também, né? Porque a feira tá meio morna, né? Que a galera saiu ontem pra tomar um negócio, não sei o quê. Vamos dar uma aquecida na feira então, ó. Eu queria primeiro fazer uma collab de vocês dois, igual o Henrique colocou, mas queria que você primeiro, Bruno, falasse um pouquinho da perspectiva pro Brasil, assim, qual é o cenário? Você passou um pouco sobre a questão fiscal, mas eu queria saber se você está com uma cabeça mais otimista, você está enxergando o lado meio cheio do copo ou meio vazio? A gente fez isso com todo mundo aqui da feira, né? Depois com o Rodrigo ali, eu queria saber como é que estão as posições, né? A carteira em si
Como é que você tangibiliza isso nesse momento para a carteira de investimentos? Lucas, eu enxergo meio cheio. É claro, o Brasil sempre tem muitos ruídos, sempre é muito desafiador, né, a lidar com a economia brasileira. Mas eu acho que assim, as pautas que têm avançado hoje são pautas positivas. Então, avançou com o arcabouço fiscal. O que a gente precisa fazer é ter uma discussão madura para manter esse arcabouço e manter credibilidade. Avançou com o modelo de meta de inflação, a inflação está cedendo, a gente está com uma discussão super importante, que é a discussão de reforma tributária do consumo, porque a tributária do consumo talvez seja aquela reforma que traz o maior impacto em produtividade. E se você for conversar com o pessoal da FIT, que fez o upgrade do Brasil, o que eles estão vendo? A gente teve uma sequência de reformas relevantes nos últimos 5 anos, que tem impactado em produtividade. Todo ano a gente tem um PIB realizado maior do que o que o mercado tem projetado no início do ano, e a gente está discutindo uma reforma que pode fazer uma diferença aí no médio prazo. Então eu estou mais otimista, só que o futuro está para ser escrito. A gente tem que ter discussões importantes, maduras sobre os temas, né, construir e não ter retrocesso. Acho que se a gente conseguir avançar nesse sentido, é positivo para o país. E o país, acho que tem avançado nos últimos, 20, 30 anos, que tem sido tem ciclos positivos, a gente tem uma tendência positiva de longo prazo. E aí, emendando nessa nossa visão de ciclo e de virada de ciclo, hoje as nossas carteiras elas estão posicionadas no que a gente chama de bond proxy, que são os papéis mais sensíveis a juros. Então, características um pouco mais defensivas, mas que tem essa relação muito grande com os juros. E o que a gente chama aqui de cíclicos domésticos, que tem uma correlação maior com queda de juros e uma sensibilidade maior a ciclos econômicos, né? E aí envolve tanto o setor imobiliário, a gente tem uma posição grande hoje em Allianz, que se encaixa em uma bond proxy, muito focada aqui em média renda. Então, a gente está vendo esse alívio da inflação que é tão importante para a renda disponível dos consumidores. Então, a gente acredita que esse é um segmento que vai performar melhor, além de ter um micro muito favorável, né? Uma empresa que está consolidando o mercado, tem muitas questões micro ali de reciclagem de portfólio que ela pode fazer e que a gente acredita que deve trazer uma boa geração de valor. E um outro exemplo aqui que eu posso citar é o Grupo Mateus, que também também está localizado ali no Nordeste, tem uma questão de renda importante, inflação de alimentos para baixo, isso traz um consumo maior e tem características muito importantes na nossa visão, que é saber alocar o capital, ter um bom management e ter espaço e barreiras de entradas relevantes. Então, hoje a gente tem posicionado o portfólio mais para esses domésticos e aí fazendo um link com o Small Caps é um subsegmento que é muito mais diverso e muito mais focado em local, né? O Ibovespa ele é muito focado em commodities e bancos, né? Quando a gente vai em Small Caps, a gente tem uma exposição mais ao mercado local e por isso que também é um dos motivos que a gente fica um pouco mais otimista com o segmento. E hoje, em geral, a gente está um pouco menos exposto ao que a gente chama de os cíclicos globais. Então, menos exposição em commodities em geral. Perfeito, ficou muito claro. E, bom, essa foi a entrevista com a turma da Bradesco Asset. O Stock Pickers segue na Expert e eu acho que a gente deveria ganhar férias quando essa feira acabar, porque tá complicado. Mas é isso aí, seguimos aqui na feira. Um beijo, tchau!